Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e eu estou sentado numa pedra que fica na Estrada da Magnésia, na parte superior da antiga Éfeso. Essa estrada é muito importante para a história cristã. Lemos sobre ela em Atos capítulo 19, onde Paulo está fazendo sua reentrada em Éfeso. E quando Paulo reentra na cidade, ele entra andando exatamente nessa estrada. Não há dúvida que Paulo andou exatamente sobre estas pedras diante de mim. E ao andar nessa estrada, ele viu todas as colunas maravilhosas, as estátuas e alguns ídolos horríveis. Também havia fontes magníficas. Aqui era um distrito rico da cidade. Enquanto ele estava nessa estrada, ele encontrou um grupo de pessoas que levou a Cristo. Vemos isso em Atos 19. Ele os batizou na água, impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, e de repente a igreja foi estabelecida na parte superior de Éfeso. Já havia uma estabelecida na parte inferior, mas agora eles haviam passado para a parte superior da cidade. Cerca de 3 anos depois, a igreja estava explodindo em Éfeso. Era a hora de Paulo ir embora. Então ele estabeleceu Timóteo para ser o pastor da igreja. E anos depois ele escreveu a Timóteo uma declaração muito profética em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ele disse: o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, atendendo a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Paulo profetizou que ao final da era da igreja, que é a nossa era, é o nosso tempo, alguns começariam a abandonar a fé. Fé no grego tem um artigo definido, ou seja, Paulo estava falando do ensino claro e sadio das Escrituras. Ou seja, Paulo profetizou que alguns iam deixar o ensino com autoridade da Bíblia, atendendo a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Quando Pedro escreveu sua epístola, profetizou o mesmo. Ouçam o que ele diz. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro diz: no meio do povo surgiram falsos profetas. Ele fala do Velho Testamento, e no Velho Testamento houve um problema com falsos profetas. E agora Pedro diz: no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá, aí ele está falando do futuro, haverá falsos mestres entre vocês. Essa palavra mestres é o grego didáscalos e descreve o mestre extraordinário. Também é a palavra para um mestre com recursos. É o equivalente grego para a palavra hebraica rabi. Pessoas que eram mestres com bagagem, eram tidos como habilidosos expositores, reveladores. Mas Pedro disse: não se enganem, eles serão falsos, falsos mestres. E ele fala sobre isso: no futuro haverá falsos mestres entre vocês. Assim como Paulo, Pedro está apontando para o fim dos tempos. E ele vê que na conclusão dos tempos, quando não houver mais tempo, na conclusão final de todas as coisas, haverá uma invasão de erros dentro da igreja. É isso que a Bíblia enfaticamente ensina, e nós estamos vivendo nessa época. Precisamos estar despertos e precisamos manter a cabeça levantada quando se tratar daquilo que cremos. E isso é sobre o que eu vou falar hoje. Bem-vindos ao programa. Eu estava esperando vocês. Obrigado por me deixar entrar no seu espaço. E hoje eu vou continuar falando sobre como manter a cabeça no lugar em um mundo que ficou louco. Esse é o nome do meu livro, Como Manter a Cabeça no Lugar em um Mundo que Ficou Louco, talvez o livro mais importante que eu já escrevi. E é sobre desenvolver discernimento nos últimos dias. O Espírito Santo profetizou que no final dos últimos tempos, um tipo estranho de loucura dominaria a sociedade. Algo sem sentido. A Bíblia profetizou e estamos testemunhando isso nas cortes, na educação, no entretenimento, onde quer que olhemos, até no sistema da escola. Existe uma loucura, um pensamento sem sentido que parece estar prevalecendo e nos perguntamos: como é possível alguém acreditar nessa bobagem? Bem, isso acontece porque espíritos de ilusão foram liberados na sociedade e esse é um sinal primário de que estamos vivendo realmente no final desta era
E é disso que trata esse livro. Só porque o mundo está enlouquecendo, não temos que enlouquecer também. Temos que manter a cabeça no lugar. E o subtítulo diz: Desenvolvendo discernimento para esses últimos dias. A palavra de Deus nos dá a habilidade de mantermos nossa cabeça no lugar, breve em português. Hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto Como manter a cabeça no lugar em um mundo que ficou louco. Seja bem-vinda, Denise. Estamos felizes de tê-la conosco, Obrigada, Denise. Rick. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra. Nós vamos ter um tempo maravilhoso com a Bíblia. Vai ser maravilhoso. E nós vamos começar em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Já lemos esse texto no último programa. Então vamos lá de novo. Certo. Pegue sua Bíblia, venha conosco. A 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Onde o Espírito Santo profetiza através do apóstolo Paulo sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Ouçam o que ele diz. Ora, o Espírito fala expressamente, e vimos que no grego essa é a palavra retos, que é falar enfaticamente, definidamente. Ele está descrevendo algo que sem dúvidas vai acontecer e não podemos mudar nem com oração. Isso é algo que simplesmente vai acontecer no final dos tempos, então temos que estar conscientes e lembrem-se, o Espírito Santo nunca diz nada para nos amedrontar, esse não é o negócio dele, Deus não está no negócio do medo. Ele diz coisas para nos preparar, para ficarmos equipados, especialmente nós que vivemos no final dos tempos, saber o que a Bíblia diz, nos prepararmos para isso e nos guardarmos para não sermos afetados pelo espírito do mundo. Mas ouçam o que ele diz. Ora, o Espírito fala expressamente no grego enfaticamente, na linguagem mais clara e forte, que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, atendendo a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Então foi isso que o Espírito Santo profetizou através do apóstolo Paulo, não só em 1 Timóteo capítulo 4, mas também em 2 Timóteo 4, em Tessalonicenses. De fato, o Novo Testamento está cheio de revelação sobre uma invasão de espíritos sedutores que entrarão no mundo no final dos tempos, mas hoje veremos o que Jesus diz. E eu vou ler diretamente do meu livro chamado Sinais que você verá pouco antes de Jesus vir. Estamos preparando esse livro em português. Esse é um livro maravilhoso, eu gostei de escrevê-lo e eu sei que ele vai trazer para você revelação sobre os sinais dos tempos. Mas Denise, vamos lá. Ok. Em Mateus capítulo 24, os discípulos foram a Jesus e a Bíblia diz no versículo 3 que eles fizeram uma pergunta. Perguntaram: qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? A palavra sinal é a palavra grega semeion e veja o que significa. A palavra semeion, sinal, usada em Mateus 24:3, é traduzida da palavra grega usada exatamente para sinais de vias que diziam aos viajantes exatamente onde estavam quando numa jornada. A mesma coisa das estradas modernas, placas que vejo hoje quando dirijo na cidade de Moscou. Os discípulos queriam saber quais seriam os sinais ao longo do caminho que nos fariam saber que finalmente estávamos alcançando o final dos tempos. Era isso que estavam perguntando. E a Bíblia nos diz que Jesus disse que eles veriam o engano espalhado, sinais nos céus, instabilidade econômica, grande atividade sísmica, processos legais contra cristãos, sistemas políticos em guerra, conflitos, fomes, perseguições, pestilências, comoções, conflitos étnicos, prisões de crentes, o surgimento de falsos profetas, o amor esfriando, o medo crescendo, doenças desconhecidas e rumores de guerras. Jesus cita todos estes como sinais, mas é muito interessante que quando Jesus começa esse texto, ele começa com um sinal específico que nos alertaria de que chegamos no final dos tempos. E veja, esse sinal é um sinal óbvio, gritando para nós: vocês entraram no final dos tempos. Número 1, o mais importante acima de tudo, Jesus disse: vocês saberão que é o final, porque se espalhará o engano. A palavra grega planal, que também pode ser traduzida como ilusão. É isso que veremos hoje. Vamos começar no meu livro sobre os sinais do final dos tempos, na página 39. Então, Denise, vamos abrir lá. Sim. Eu quero ler e estudar isso e vamos comentar sobre tudo. Quando chegamos a esse capítulo, eu escrevo: Jesus listou muitos sinais que indicariam que estávamos a caminho do fim. Estamos a caminho do fim, mas Jesus disse que o primeiro sinal que veremos, nos alertando para o fato de que chegamos ao final desta era, é que haverá um engano a nível mundial que vai surgir exatamente no final desta era. Foi isso que Jesus disse.
Jesus advertiu aos seus discípulos e a nós sobre a necessidade de nos guardarmos do engano. Foi isso que ele disse em Mateus 24, verso 4. Vede que ninguém vos engane. Jesus deu este como o primeiro sinal, o mais importante que veremos, nos sinalizando que chegamos ao final da era. Quando Jesus começou seu discurso sobre os muitos sinais que deveríamos observar, ele citou o engano como o primeiro e mais importante, sendo ele o indicador primário de que a conclusão da era está próxima. Vamos entender por que Jesus pôs ênfase neste sinal, acima inclusive de outros sinais dos tempos. De fato, Jesus pôs tanta ênfase nisto, que em Jesus 24:4 Jesus disse vede, e essa palavra em grego é a palavra blepo, que nesse caso tinha a intenção de alertar os discípulos, conseguir toda a atenção deles, que era o mesmo que, ei pessoal, eu tenho algo muito importante a dizer, se vocês querem saber qual o sinal dos tempos, ouçam isto. E então Jesus lista como o primeiro e mais importante sinal para nos dizer que chegamos ao final da era. A palavra vede servia para chacoalhar e sacudir os ouvintes. Quando Jesus usou a expressão vede, não há dúvida de que os discípulos realmente prestaram atenção para ouvir o que Jesus estava para dizer. Quando ele teve toda a atenção deles, ele os alertou de que a presente era chegaria a um encerramento e que o engano do fim dos tempos tentaria se infiltrar em todas as partes da sociedade ao redor do mundo. O que ele queria dizer, quando usou a palavra engano, bem no grego, é a palavra planal. Essa palavra planal descreve um engano ou um desvio moral. Ela retrata uma pessoa, uma nação ou nações que deram uma guinada a partir de um caminho sólido onde caminhavam, um caminho bem conhecido, mas agora deram uma guinada, passaram a divergir do que costumavam crer e fazer, e como resultado agora estão guinando moralmente. Estão em desvio é a palavra grega usada para descrever um animal que perdeu a trilha e não consegue mais achar o caminho de volta para casa. É alguém que moralmente perdeu o rumo ou está vagando fora do caminho. Então, quando Jesus disse, vede que ninguém vos engane, ele estava realmente profetizando um momento no final da era, onde a sociedade viveria um ensino limpo das Escrituras, um caminho moral reto, e então começariam a guinar moralmente e se desviariam no final da era. De fato, se desviariam tanto que pareceriam um animal que se perdeu e não consegue achar o caminho de volta para casa. É um vagar moral. E isso é precisamente o que estamos vendo na sociedade hoje. Exatamente, Rick. As pessoas, sabe, elas são como ovelhas. Ovelhas, elas se dispersam sem razão. E você tem que ir lá buscá-las, porque elas foram enganadas, você tem que ir buscá-las. Elas estão perdidas. Bem a mais que Jesus falou, no grego esta palavra engano retrata o comportamento de alguém que já andou num caminho sólido, mas agora está se desviando e se balançando perigosamente em um caminho arriscado. Você sabe que o mundo hoje se aventura perigosamente no que diz respeito à área moral. É uma insanidade aonde o mundo está indo em sua moral. Essa pessoa ou partiu de um lugar sólido e acabou perdendo o seu rumo, ou ela está no processo de se perder agora. Essa palavra engano significa que ela está indo no sentido oposto de tudo o que já fez parte do seu sistema de crenças interno. Ela agora está se desviando de uma posição moral sólida para um caminho que não é confiável, é imprevisível e é até perigoso. E a palavra engano que Jesus usou nos diz que haverá uma divergência em massa de padrões bíblicos testados ao longo do tempo no final da era. Então, ao usar essa palavra planal, a palavra engano, em Mateus 24:4, Jesus estava predizendo que o momento chegaria em que a sociedade se afastaria das leis há tanto tempo afirmadas na Bíblia. Isso é exatamente o que vemos na sociedade hoje? É exatamente o que estamos vendo. Foi por isso que Jesus citou o engano como o primeiro e mais importante sinal para nos alertar ao fato de que nós estamos no fim da era. Foi por isso que Jesus nos disse, no final dos tempos, quando tudo estiver se encerrando, vede, blepo, prestem atenção, ele estava sacudindo, estava chacoalhando eles, a ilusão espalhada vai entrar no mundo no final da era. Eu acho isso impressionante. Confusão moral na sociedade
tentando tragar a humanidade na desinformação sobre o que é moralmente certo e moralmente errado. Agora, Isaías se referiu a isso. Em Isaías capítulo 5, ele disse que o dia estava vindo quando as pessoas estariam tão moralmente confusas que não saberiam o que é certo e o que é errado, chamariam mal de bem e chamariam o bem de mal. E, meu amigo, estamos vivendo nisso. Basta assistir às notícias. Veja o que acontece no mundo hoje. As pessoas estão preocupadas, confusas com a moral, com o que é certo, o que é errado, aborto, gênero. As pessoas estão tão confusas hoje em dia que nos perguntamos como alguém pode ficar confuso com coisas que são tão elementares. Mas isso se deve a espíritos de ilusão sendo liberados na Terra. Isso é um sinal que estamos vivendo no final da era, Denise. Ah, Rick, é tão claro isso que você está dizendo. A forma como as pessoas veem, as coisas que fazem, as coisas que dizem, as coisas em que acreditam, as coisas que falam em protestos nas ruas. Sabe, elas acreditam, mas estão enganadas, é uma ilusão. E sabe, pessoas que operam no bom senso olham para tudo isso e se perguntam como alguém pode acreditar em algo tão ilusório, é inacreditável para nós. Mas isso não é uma fantasia, está realmente acontecendo? Está acontecendo. E isso é um fato. Estamos observando uma confusão moral se levantar entre as nações civilizadas do mundo como nunca vimos antes em nossas vidas. E eu sei que ninguém discute isso. Não, ninguém discute. Talvez não haja clareza maior sobre esta confusão do que no debate sobre identidade de gênero, o que é uma manifestação de uma confusão tão severa que realmente atordoa qualquer mente pensante. Quando homens não sabem se são homens, mulheres não sabem se são mulheres e pessoas acham que o gênero pode ser definido por uma cirurgia. Meu Deus, estamos lidando com uma confusão num nível que nenhum de nós achou que seria possível. É impressionante, não é? É impressionante, Rick, isso é triste. Chacoalha as pessoas, ficam sem estabilidade. Não há em que se firmar. É aquilo que eu falei, não se pode confiar, é imprevisível e é até perigoso, é um caminho ameaçador. É onde a sociedade chegou. Impressionante. E agora, com os ventos da mudança soprando, e meu amigo, estão soprando, estamos vendo como o mundo está rapidamente abandonando crenças testadas e tradições que são baseadas em valores bíblicos. Há um abandono em massa acontecendo. Como resultado desse quase total abandono da verdade, quando se jogam fora os fundamentos morais, a abundância de confusão e a sociedade numa corda bamba, em um caminho ameaçador que é exatamente o que Jesus profetizou em Mateus 24, verso 4, quando ele disse: "Vede que ninguém vos engane", ouça com atenção. O espírito do mundo está operando ferozmente para eliminar qualquer vestígio de fundamento divino, para substituí-lo com o engano dos últimos dias, que acabará nos certificando sobre um tempo, quando o anticristo governa sobre o mundo perdido por um período temporário de tempo. Se você é sensível no espírito, você já sabe que isso está acontecendo. Você sabe que há uma ofensiva de engano que está atacando a cultura em todas as direções, está ao nosso redor, e você precisa ser cego para não ver isso. Há uma nova propensão de racionalizar de alguma forma a verdade e substituí-la por um pensamento politicamente correto e progressivo. E, infelizmente, como uma doença que invade e faz adoecer o corpo humano, este engano dos últimos tempos está se infiltrando em todas as partes da sociedade. Essa nova mentalidade, nós a encontramos nas escolas, no nosso governo, na televisão, na educação, no entretenimento e virtualmente em todas as formas de arte e mídia. E pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo também profetizou, em 2 Tessalonicenses 2:11, que no final da era da igreja haveria um motim a nível mundial contra a lei de Deus, e de fato é isso que estamos vendo acontecer. É um motim, um desprezo pela lei de Deus e contra ensinos da Bíblia aprovados pelo tempo. E de fato em 2 Tessalonicenses 2:11, Paulo usa a palavra ilusão ou erro. Ele diz que a ilusão será liberada na terra. Neste verso, o Espírito Santo profetizou que a sociedade dos últimos dias ao redor do mundo se tornaria enganada, seduzida e ludibriada. É isso que essa palavra significa. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11,
Todas estas ideias estão incluídas na palavra ilusão. Então, de acordo com a Bíblia, este período de engano a nível mundial ocorreria para trazer os últimos dos últimos dias, que é o tempo em que eu e você estamos vivendo, marcando o tempo pelo fato de a ilusão estar tentando infiltrar-se em todas as áreas da sociedade. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo escreveu que isso é o resultado do espírito de iniquidade ou do mistério da iniquidade, que já está operando no mundo, ou seja, desde o princípio já havia um plano secreto, um plano sinistro, um plano demoníaco traiçoeiro para lentamente guiar o mundo para o engano. Se o mundo estivesse caminhando num caminho sólido, não acreditaria na mentira. Então, muito lentamente, gradualmente, ao longo do tempo, o diabo vem tentando modificar o pensamento do mundo, tirando o mundo de onde ele estava para onde ele quer que esteja. E a sua intenção final é acabar produzindo um mundo onde ele possa levantar um homem para guiá-lo, a quem a Bíblia chama o Anticristo. E o mundo vai abrir os braços e recebê-lo, porque foi tão modificado aos poucos, até se tornar um povo sem lei. É por isso que vão abraçar a quem a Bíblia chama o homem da iniquidade. Ele será o homem da iniquidade e um mundo iníquo vai abraçá-lo. Sabe, apenas 2 gerações atrás, ninguém entenderia como isso ia acontecer, mas hoje, as pessoas jogaram fora a palavra de Deus, jogaram fora princípios da Bíblia aprovados ao longo do tempo, começaram a modificar aquilo em que creem, estão indo de onde estavam para um novo lugar, que não é confiável, é perigoso, um caminho traiçoeiro e moralmente estão divagando, quase como um animal que não consegue achar o caminho de volta para casa, deram uma guinada saindo de um caminho sólido e agora se tornaram enganados. Não precisa ser eu nem você, é claro que não. Se vivemos pela Bíblia, podemos manter nossa cabeça nos eixos. A intenção de Deus é que a igreja permaneça livre, equilibrada, sadia. O mundo pode afundar ao nosso redor, mas nós flutuaremos nessas águas de aflição. Deus nos chamou para um caminho elevado e podemos caminhar nesse caminho, se vivermos pelo Espírito e ficarmos sintonizados com os ensinamentos da Bíblia, que nos ajudam a manter a nossa cabeça no lugar. Amém, Denise? Amém. Amém é a Bíblia, é a palavra de Deus, a nossa estabilidade, e eu digo que assim será até o fim. Amém. Bem, esse programa já acabou? E vamos encerrar com uma oração, mas continuaremos falando aqui sobre esse assunto, como manter a cabeça no lugar em um mundo que ficou louco. Vamos orar então. Ore junto conosco. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por cada pessoa que está conosco hoje. E Senhor, embora haja essa profecia sobre o final dos tempos, não precisamos ser vítimas do que está acontecendo. Podemos manter a nossa cabeça no lugar, andar no Espírito, andar no caminho sólido da palavra de Deus. E Senhor, enquanto o mundo se desvia da verdade, permanecemos nela. Tomamos a decisão, Senhor, de aderir ao que acreditamos e não vamos abandonar isso. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado por nos darem seu tempo para que eu e a Denise compartilhemos a palavra com você. Nos vemos no próximo programa. Mas até lá, lembre Eclesiastes 8:4, onde a palavra de um rei está, aí há poder. Isso é verdade, meu amigo. A palavra de Deus tem poder. Deixe que esse poder opere em sua vida hoje. Eu vejo você no próximo programa.